Bem, pessoal, esse aqui é o Drop 03, certo? O período regencial. Bom, como sabemos, então, o período regencial, ele tem início com a abdicação do Dom Pedro I, certo? E ele vai em 1831 e ele vai até 1840 com eh, o golpe da maioridade, quando Dom Pedro II, então, assumiu, né, o governo do Império, ok? Então, é um período de 9 anos. Bom, o que aconteceu nesse período de 9 anos? Em primeiro lugar, houve ao longo desse período, houve uns 3 rearranjos das forças políticas, tá? Então, eu vou definir logo isso para a gente poder falar de outras coisas, tá? Então, o que acontece? Vocês devem lembrar que antes da independência havia aquelas duas forças, Partido Brasileiro e Partido Português. Partido Brasileiro formado por liberais, né? Partido Português formado por conservadores. O Partido Português foi contra a independência. Uma vez feita a independência, ele ficou a favor do Dom Pedro I, a favor de um Estado mais forte, ok? O Partido Brasileiro fez um movimento contrário. Ele era a favor da independência. Uma vez feita a independência, o Partido Brasileiro se tornou mais crítico em relação ao Império, visto que Dom Pedro I deu um golpe, né? Logo no começo do seu reinado, deu um golpe ao dissolver a Assembleia Constituinte, certo? E aí, o que vai acontecer? O chamado Partido Brasileiro, ele vai ser dividido em duas facções, né? Uma facção vai ser a dos liberais moderados, a outra vai ser a dos liberais exaltados, certo? E o Partido Brasileiro, ele vai formar uma corrente política mais, digamos, conservadora, ok? Mais atrelada à autoridade do imperador, né? Vai apoiar o imperador até o fim. E aí, abdicando Dom Pedro I, o que vai acontecer? Os liberais exaltados e os liberais moderados vão assumir o controle político do Brasil, mais os moderados do que os exaltados. Os exaltados, como eles eram mais pobrezinhos, né, eles vão farroupilhas, né, como se dizia na época, eles vão ficar mais escanteados, né? Quem vai realmente controlar o processo político no início da regência vão ser os liberais moderados. E os antigos membros do Partido Português, eles vão formar o movimento restaurador. O que defendia o movimento restaurador? A restauração do Dom Pedro I do trono brasileiro. Ok? Então é isso. Tá? E aí, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Os liberais exaltados e uma parte dos liberais moderados e os liberais exaltados vão se juntar no movimento progressista, ou Partido Progressista, se preferir. Tá? E uma parte dos liberais moderados e uma parte dos restauradores, depois da morte do Dom Pedro I, né, e aí não vai ter mais quem restaurar, e aí o que vai acontecer? Uma parte dos liberais moderados vai se juntar com os antigos restauradores e eles vão fundar o regressismo. Então, a partir de 1831 até 1834 tem esse quadro político: liberais moderados, liberais exaltados e restauradores, tá? Depois de 1834, aí você vai ter regressistas e progressistas, os progressistas liberais, tá? E os regressistas conservadores. E mais para frente, os regressistas vão fundar o Partido Liberal, vão fundar o Partido Conservador, e os progressistas vão fundar o Partido Liberal, tá? Então, só para a gente entender como é que as coisas vão acontecer durante a regência, ok? E aí, o que mais que a gente pode dizer de importante, tá? A primeira parte, né, a primeira fase da regência, ela é conhecida como avanço liberal. Por que avanço liberal? Porque foi um período de 6 anos, de 1831 até 1837, que uma série de medidas liberais foram colocadas em práticas, né? Foi uma série de reformas, né? Inclusive reforma da própria Constituição de 1824. Né? Os liberais não gostavam da Constituição de 1824. Né? Então, por exemplo, eles vão criar a Guarda Nacional. Por que eles vão criar a Guarda Nacional, os liberais moderados? Porque eles viam nas Forças Armadas, Exército principalmente, mas Marinha também,
um potencial de subversão, né? Porque o exército ele juntava os dois extremos da sociedade, né? Os oficiais eram nobres e liberal é burguês, não gosta de nobre, ok? E os praças eram dos mais baixos estratos da população, também não era confiável. Então tinha a possibilidade de rebelião em cima e embaixo no exército e na marinha. Então eles vão, o que que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar diminuir o tamanho e a importância das Forças Armadas e eles vão criar a Guarda Nacional, que seria uma força da ordem, né? Uma milícia formada por cidadãos, né? Cidadãos com renda, né? Para fazer parte da Guarda Nacional, tinha que ter uma renda no mínimo de 100 mil réis por ano, que era a mesma renda para ser eleitor. Não é coincidência, ok? Para ser um simples soldado da Guarda Nacional, tinha que ter uma renda de 100 mil réis. Tá? E a Guarda Nacional não era uma força armada permanente. A Guarda Nacional era uma força que era formada por indivíduos que, sei lá, um agricultor, um comerciante, que se reuniam provisoriamente para manter a ordem, né? Cada um levava sua arma, a arma que tivesse, o cavalo que tivesse, se reunia, mantinham a ordem e depois cada um voltava para os seus afazeres. Essa era a ideia da Guarda Nacional. Que mais que eles fizeram? Eles fizeram também o ato adicional. O ato adicional de 1834 ele foi muito importante. Por quê? Porque ele deu autonomia, mais autonomia para as províncias. Tá? Ele permitiu, por exemplo, que as províncias pudessem eleger assembleias legislativas. As províncias não tinham até então um poder legislativo. Elas passaram a ter a partir de 1824, certo? Houve uma reforma também no Código do Processo Penal, né, com a criação do juiz de paz, que era um juiz eleito, né? Isso é uma coisa importante. Os liberais defendem essa ideia, né, de se eleger o cara que vai te julgar, né, de você ser julgado por seus pares, né, ou seja, você vai ser julgado por um tribunal do júri, né, um grupo de jurados que são pessoas, são seus vizinhos que te conhecem, e esses caras vão dizer se você é culpado ou inocente. O juiz ele só vai coordenar lá os processos, ok? E é um cara eleito pela comunidade, ok? Então, assim, são medidas dos liberais que vão dar mais autonomia para as províncias e vão dar mais poder para os senhores locais. Isso por quê? Porque a Constituição de 1824 ela dava muito poder para o centro político do Império, que era o Rio de Janeiro, certo? Tudo era muito concentrado no Rio de Janeiro pela Constituição de 1824. Os liberais eles vão defender o federalismo, ou seja, uma distribuição maior dos poderes para as províncias, certo? Então, o ato adicional é um exemplo disso. Ok? O ato adicional também acabou com a regência trina, né? A gente sabe, né, que houve no começo da regência a regência trina provisória, depois houve a eleição de uma regência trina permanente que governou o Brasil por 4 anos. Depois, com o ato adicional, essa regência trina vai se tornar uma regência una, e aí vai ser eleito um liberal, o padre Diogo Antônio Feijó, que vai governar o Brasil até 1837. Tá? E aí o padre Diogo Antônio Feijó ele vai acabar renunciando ao cargo de regente em 1837. Com a renúncia do padre Diogo Antônio Feijó, tem fim o período do avanço liberal, que é chamado de avanço liberal por quê? Porque ele foi marcado pelo avanço de uma série de medidas liberais, ok? Antes de falar sobre o regresso conservador, é importante dizer que as medidas do avanço liberal, elas são consideradas como um importante fator da explosão das revoltas do período regencial. Por quê? Porque com a maior autonomia dada às províncias, o que vai acontecer? Vai acontecer um acirramento das disputas políticas entre as elites das províncias, né? Então, esse é um fator. Um outro fator é o seguinte: lembra que eu falei para vocês? Tinha liberal moderado e liberal exaltado. Os liberais exaltados acharam que essa autonomia dada às províncias ela era pouco, eles queriam mais. Por exemplo, o direito de nomear os seus próprios presidentes de província, que era uma coisa que não foi permitida pelos liberais moderados. Os liberais exaltados queriam mais liberdade. Então, quer dizer, acirramento das disputas entre as elites, tá? E busca de maior autonomia, mais autonomia ainda do que já tinha, eles queriam mais autonomia para as províncias. Então, essas medidas do avanço liberal, elas são, muita gente interpretou essas medidas como um fator de anarquia, né, de bagunça no período regencial.
E aí muita gente que apoiou algumas medidas liberais no início da regência vai se voltar contra essas medidas liberais. E é por isso que uma parte dos liberais moderados vai se juntar com os restauradores e eles vão fundar o movimento do regresso conservador. E aí justamente vão ser esses caras que vão eleger o regente Araújo Lima em 1837. E esse cara vai governar o Brasil de 1837 até 1840, que é conhecido esse período como regresso conservador, ok? Em que várias medidas liberais elas vão começar a ser revistas, né? Vão começar a ser modificadas, né? Uma delas foi o ato adicional, né? O ato adicional ele passou a ser interpretado. Então houve uma lei, a aprovação de uma lei pelos regressistas conservadores, que foi a lei de interpretação do ato adicional, que reviu tudo que tinha sido disposto pelo ato adicional, ok? E é isso, né? E sobre as revoltas. Então, as revoltas são isso: acirramento das disputas, busca por autonomia, ainda há um componente também da questão do escravismo, né? Houve, por exemplo, na Bahia, a revolta dos malês, né? Que é a tensão permanente da escravidão, a possibilidade de uma revolta, né? E a Bahia, uma população de escravos gigantesca, né? 80% da população, então é até estranho não ter explodido uma revolta maior, uma coisa como aconteceu no Haiti, né? Que, aliás, era um medo aqui no Brasil naquela época, o haitianismo, né? Vale mencionar a cabanagem, né, no Pará, né, que tinha a ver com isso, autonomia, mais autonomia para a província, a, a Sabinada na Bahia, também tinha a ver com isso, mais autonomia para a província, a Balaiada no Maranhão, que tinha um componente social, que tinha muito a ver com a pobreza, com a situação de pobreza, né, da população lá do Maranhão, e lembrar da Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que tinha muito a ver também com a questão da cobrança de impostos, né? Visto que a província do Rio Grande do Sul, diferentemente da maior parte do resto do Brasil, tinha uma economia muito voltada para dentro do Brasil. O Rio Grande do Sul era um exportador de charque para o Brasil e sofria concorrência do charque uruguaio e argentino para vender para o Brasil também, certo? O charque que era a base da alimentação dos escravos, certo? Do resto do Brasil. E o Rio Grande do Sul se sentia em desvantagem em relação a esses lugares, porque o Rio Grande do Sul pagava mais impostos do que o Uruguai e a Argentina para vender o charque para o resto do Brasil. Tá? Então, isso motivou as elites do Rio Grande do Sul, os estancieiros do Rio Grande do Sul, a se rebelarem contra as autoridades do Império, inclusive separaram durante algum tempo o Rio Grande do Sul, criando uma república no Rio Grande do Sul, a República Piratini, né, separada do Rio Grande do Sul. Né? Esse movimento se expandiu até Santa Catarina, a República Juliana, mas ele acabou sendo derrotado muito mais através de negociação política do que derrotado militarmente. A derrota militar, efetivamente, ela não chegou a acontecer, certo? E vale lembrar que foi a maior guerra civil da história do Brasil, durou 10 anos, e, na verdade, a Revolução Farroupilha só vai acabar depois do final do período regencial já no segundo reinado, no início do segundo reinado, né? Já com a autoridade do imperador já constituída, né? E a ausência da figura de um imperador ela foi um motivo importante da explosão dessas revoltas também. A Sabinada na Bahia ela tinha essa característica: a gente vai ficar separado do Brasil. Muitas dessas revoltas tinham conteúdo separatista, né? Então o pessoal da Sabinada dizia: nós vamos ficar separados do Brasil como república até o Dom Pedro II assumir o trono. Quando ele assumir, a gente volta para o Brasil, certo? Eles não venceram, né? Mas era essa a intenção, ok? Então é isso aí. Vamos encerrando por aqui, tá? Qualquer dúvida é só escrever para mim ou então, tá? Ao longo da semana me buscar através dos nossos canais de comunicação, tá? Forte abraço e até o próximo drop.